Bom dia a todos, que a paz de Jesus esteja conosco na manhã de hoje. Quem é a primeira vez, sejam bem-vindos. Quem já veio outras vezes, sintam-se acolhidos. Vai começar o nosso primeiro horário de atendimento. Fazendo a oração de São Francisco, o patrão da nossa casa. Então, quem quiser cantar junto, a letra da oração vai estar aqui na tela. Tá bom? Fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Hoje a nossa palestra, Animais como Instrumentos de Deus. Todo mundo que está aqui hoje, acredito que o primeiro impulso por terem desejado vir a essa casa espírita foi por conta dos seus animaizinhos. Isso significa que eles foram instrumentos para trazerem vocês até aqui, para despertarem em vocês, né, o desejo de receber uma bênção, receber algo que seja benéfico para vocês e para os seus animaizinhos. Mas existem outros mecanismos pelos quais os animais acabam sendo instrumentos de Deus também. Alguns deles nos chocam num primeiro momento, né, pela violência com que esse mecanismo acaba ocorrendo, mas serve para um propósito maior, porque sabemos que Deus é Pai de infinita bondade e justiça e não vai permitir que nada aconteça sem que seja útil individualmente ou coletivamente. Então, trouxe alguns exemplos aqui. Confesso que a primeira vez que fiz essa palestra me emocionei bastante, por conta de algumas situações aqui que a gente vai falar. Mas o intuito é despertar na gente realmente esse mecanismo pelo qual os animais acabam servindo, né? No nosso dia a dia, das formas mais inusitadas possíveis, eles acabam sendo instrumentos de Deus nas nossas vidas. Então, vamos lá. Tem uma passagem do Evangelho de Mateus, que está lá, inclusive, no Evangelho segundo o Espiritismo, porque às vezes a gente vê essa passagem e a gente não entende muito que é em relação aos escândalos. Ai do mundo por causa dos escândalos, pois é preciso que eles aconteçam. Mas ai do homem que ocasionar esses escândalos. É uma passagem bíblica, ou seja, qualquer religião tem acesso a essa passagem. E dentro do Espiritismo a gente tem um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo que discorre bastante a respeito disso. Então, quando a gente vê essa frase, quando a gente vê essa colocação de Mateus, a gente fica se perguntando, puxa, mas por que certas coisas ocorrem? Por que é necessário que esses escândalos, ou que essas coisas não tão boas aos nossos olhos, ocorram? Nós estamos no mundo de provas e expiações, é o que nos diz o Espiritismo. Sendo assim, algumas coisas ainda precisam ocorrer para que um bem maior ocorra. É claro que a gente não tem que ser conivente com as coisas erradas que ocorrem.
Até porque quem provoca isso será um dia responsabilizado, terá que prestar contas perante o tribunal da própria consciência. Mas a gente sabe que essas coisas ocorrem, então a gente precisa entender o porquê de certas coisas ocorrer. Ainda no Evangelho, aí uma explicação mais espírita, o mal é uma consequência da imperfeição humana. Não que eles tenham a obrigação de praticá-lo. Nós ainda somos seres imperfeitos, nós humanos. Por isso que nós ainda praticamos coisas erradas. Mas isso não significa que a gente tenha que fazer isso. A gente precisa se corrigir. É nossa obrigação moral, enquanto aqui encarnados nesse planeta, nos melhorar a cada dia. Por isso estamos aqui. E muitas vezes os animais acabam sendo instrumentos para isso, para que a gente se melhore. Porque o amor deles é um amor incondicional. É um amor que muitas vezes nós não temos por um outro ser humano, por alguém que está ao nosso lado, às vezes dentro da nossa própria família. Então isso acaba despertando na gente algo que está ali, escondidinho, adormecido muitas vezes nos nossos corações. Eles têm esse poder de nos despertar para algo melhor. Então, isso serve para a nossa lição do dia a dia. A humanidade transformada numa comunidade de homens de bem, ninguém irá procurar fazer o mal, e todos serão felizes. Esse é o estado dos mundos avançados, e será o da Terra, quando houver progredido suficientemente. Dentro da literatura espírita, a gente encontra lá várias citações de mundos felizes. Um deles é o planeta Júpiter, onde lá os animais, por exemplo, são seres respeitados, amados pelos habitantes de lá. Lá não existe abandono, lá não existe alguém maltratando um animal, porque lá eles já despertaram para isso, já evoluíram o suficiente para tratar a todos os animais como irmãos. E quando a gente fala animais, não são só os nossos cachorrinhos e os nossos gatinhos, são todos os animais. Nós aqui ainda fazemos distinções, mas um dia a gente chega lá. Bom, aí eu trouxe aqui alguns exemplos, né, desses escândalos que a gente está falando e que servem para despertar em nós, humanos, algo melhor. São 4 exemplos, alguns tenho certeza que um deles com certeza todos se lembram porque é bem recente, outros talvez vai precisar puxar na memória e lembrar um pouquinho. O primeiro deles é do caso dos Beagles do Instituto Royal. Foi em outubro de 2013. Até então, pouca gente sabia que cachorros eram utilizados para testes de medicamentos, de cosméticos. Até então, quando a gente falava em testes de animais, a gente só pensava nos ratinhos de laboratório, um coelhinho. Agora, quando veio à tona um caso de cachorros, que é o grande xodó da grande maioria de nós, isso escandalizou muita gente. Né? Saiu na imprensa, né? Várias pessoas acabaram ali se mobilizando, né, para que aqueles animais fossem resgatados de lá. E qual a consequência desse episódio? Hoje nós já temos leis em alguns estados brasileiros em que se proíbe o teste em animais, testes em laboratórios. Um desses estados é o estado de São Paulo. O caso ocorreu em 2013, o estado de São Paulo, particularmente, criou uma lei em 2014. E alguns outros estados do país, o último deles é o Paraná em 2023, está aqui embaixo. O Paraná foi o último estado em que as coisas acabaram acontecendo. Mas, por conta desse escândalo, um bem maior aconteceu em prol dos animais, e que muita gente nem sabia. Outro exemplo, o cachorrinho Manchinha, que foi brutalmente espancado na porta de um hipermercado na Grande São Paulo. Esse caso foi em dezembro de 2018. Né, um segurança ali, digamos, mal informado, vamos dizer outra coisa, acabou matando o Manchinha, que era um cachorrinho ali de rua, que não fazia mal para ninguém, mas que acabou, né, servindo de exemplo para isso. Por conta desse episódio do Manchinha, várias mobilizações acabaram ocorrendo. Né? Foi criado, inclusive, um instituto, onde hoje se arrecada ração, ajuda-se animais de rua a encontrarem um novo lar. Então, o caso do Manchinha acabou sendo emblemático por isso, porque era um cachorrinho inocente e que acabou sendo morto por alguém, né, sem nenhum tipo de compaixão para com o animal. É um caso que ficou bem marcado para todos nós. Outro exemplo, e aí poucos se sensibilizam, mas que também serve de alerta,
os porcos do Rodoanel. Um caminhão tombou no Rodoanel, né, uma rodovia que circunda ali a Grande São Paulo. Isso foi em agosto de 2015. Passado um tempo, muitos desses animais hoje estão em santuários, vivendo felizes a sua velhice, sem precisar ter o seu destino final, que era o destino deles, serem abatidos. Né? Ou alguém acha que esses animais estavam indo para a praia? Estavam indo para o abate, para servir de alimento para nós. Então, esse caminhão acabou tombando na rodovia, e esses animais, muitos desses animais, alguns morreram ali no local mesmo, mas muitos deles hoje vivem felizes no santuário. E assim, quando a gente vê, por exemplo, um caminhão numa rodovia, transportando porcos, gados e afins, que a gente, muitos nem sequer imaginam qual é o destino daquele animal. Mas o destino deles era o abate. E felizmente, ocorreu aquele acidente, né? Felizmente, sim, o motorista não morreu, não houve prejuízos maiores, mas hoje houve um benefício maior para os animais, que hoje vivem felizes no santuário. E o último exemplo, que é o mais recente, e que ainda está fresco na nossa memória, é o caso do cãozinho Joca. Cãozinho, né, no sentido carinhoso, né, porque ele era um Golden Retriever. Muitos de nós, né, às vezes, não tem a noção de que o animal, ao viajar com os seus tutores, com a sua família, em aviões, são transportados como bagagens. Eles não vão ao nosso lado na poltrona, vão no compartimento de carga, mas vão devidamente cuidados, e depende. O caso do cãozinho Joca, infelizmente, veio nos trazer uma realidade que poucos de nós temos noção. Depois de tantos outros casos. Porque muitos, às vezes, não é comum, a grande maioria, viajar de avião. Eu mesmo viajei uma vez só de avião e sozinho. Mas o caso do cãozinho Joca foi emblemático porque o seu tutor trouxe à tona o caso. E o depoimento do tutor dele, o João Fantasini, eu juro para vocês, eu chorei junto no dia que eu vi. Eu chorei. Porque não era uma bagagem, não era uma coisa qualquer. Era o filho dele. O filhinho de 4 patas dele, que foi acidentalmente levado para outro lugar, foi para lá, foi para cá, e morreu. Eu não consigo, eu estava conversando com a Priscila aqui, eu não consigo imaginar o meu chorãozinho morrendo por conta de um descuido de alguém. E tenho certeza que todos aqui que têm o seu animalzinho não conseguem imaginar essa cena. Mas a gente consegue imaginar a dor do João. Tenho certeza que todos que viram que tem animal, que tem um mínimo de sensibilidade, mesmo quem não tem animal, mas tem um mínimo de sensibilidade, tenho certeza que se emocionou com o depoimento dele. Ele publicou nas redes sociais, né, esse relato dele, que é assim, é de cortar o coração. Porque o filho dele partiu de uma forma besta aos nossos olhos, de uma forma bizarra aos nossos olhos. Então que o caso do Joca, assim como os outros casos que a gente viu aqui, que não tenha sido em vão. Que a partir deste caso, algo seja feito em prol dos animais. Para que eles não sejam mais transportados como bagagem, para que eles não sejam considerados como coisas, porque muitos veem os animais, só um cachorro, é só um gato. Não é só um cachorro e um gato. São nossos filhos de 4 patas, membros da nossa família, e que precisam do respeito e do carinho, assim como nós humanos. Que o caso dele não tenha sido em vão. Que tenha despertado, não só em nós que amamos os animais, mas em quem tem algum poder para mudar alguma coisa, que seja feito algo. Que esse escândalo, aos nossos olhos, sirva para algo melhor. Quem sabe daqui a 1, 2 anos, a gente volte a falar aqui desse caso. Lembra do caso do Joca? Então, por conta do caso dele, algumas leis foram mudadas. Porque hoje só pode ser transportado na cabine alguém que tenha deficiência visual ou que comprovadamente, que consiga comprovar que o cachorro tem um
suporte emocional para a pessoa. Se for um cachorrinho qualquer, de qualquer um de nós, vai no compartimento de bagagem. No dia seguinte ao caso do Joca, não sei se alguém viu, entrevistaram um rapaz que estava ali na porta do aeroporto. Ele foi levar a esposa e a filha, embarcaram de avião para não sei aonde, e ele ia de carro levar junto o cachorro, porque ele não confiava levar o cachorro no avião. Claro, nem todo mundo consegue fazer isso, às vezes, principalmente se for uma viagem internacional. Mas que o caso do Joca sirva para despertar em todos nós, enquanto sociedade, que algo precisa ser feito. Que eles não são bagagem, eles não são objetos. Você pode jogar de qualquer jeito. E aí, para lá e para cá. Se fosse uma bagagem que tivesse sido enviada por engano, já é um transtorno. Agora, um filho nosso, e aconteceu o que aconteceu, revolta num primeiro momento, acho que tenho certeza que muitos se revoltaram, mas a doutrina espírita nos traz o consolo de saber que por trás de um escândalo, muitas vezes algo de bom acaba ocorrendo. E é o que a gente espera que aconteça no caso do Jó. Vários manifestantes foram depois em portas do aeroporto, né, fazer protestos, né? Vi muita gente falando, é para quem levar os animais ali, estressar os animais. Mas às vezes precisa despertar, né? Estar junto com os animais ali serve para despertar tudo isso. Outro mecanismo, né, que serve para os animais servirem de instrumentos, que eu já meio que falei aqui, é o nosso trabalho de assistência espiritual aos animais. Já ouvimos muitos relatos de tutores que só vieram até o centro espírita porque o animalzinho estava doente. Porque se fosse só pela pessoa, a pessoa não viria. Mas por conta do animalzinho, a pessoa acabou vindo, trazendo o animal para um tratamento. E, por tabela, o humano também é tratado. Ou vocês acham que só os animais recebem os benefícios aqui da espiritualidade amiga? Todos estão aqui encarnados e, eventualmente, irmãos desencarnados que adentram esta casa são beneficiados. Então, eles servem de instrumento para isso também. Para despertar no ser humano uma espiritualidade. Não necessariamente a religião. Ninguém que vem até aqui precisa obrigatoriamente se tornar espírita. Mas despertar no coração de cada um uma espiritualidade. Algo benéfico para cada um. Porque cada um aqui leva para o seu lar um pouquinho dessas bênçãos e dessas luzes. E muitas vezes o animalzinho acabou servindo de instrumento para isso. Então, que nosso querido irmão Francisco de Assis, nós possamos seguir os seus passos e realmente sermos instrumentos no nosso dia a dia, da melhor maneira possível, instrumentos da paz de Deus. Seja de qual forma for, de que forma for, e que os nossos animaizinhos sirvam de exemplos para cada um de nós. Então, esse era o recado para a manhã de hoje. Espero, de alguma forma, ter despertado em todos vocês um pouquinho, né, dessa sensibilidade que a gente precisa ter e que nós levemos isso adiante. Porque cada um que está aqui é um instrumento para levar essa informação adiante. Porque eu tenho certeza que muitos aqui conhecem pessoas que não gostam tanto de animais. Mas cada um de vocês pode ser um instrumento. Então, essa é a mensagem da manhã de hoje. Uma ótima manhã a todos.